Olá, gente! Mais um vídeo dos 100 dias de desafios de amigurumi. Amigurumis fáceis e rápidos e lucrativos para você fazer. Hoje a gente tá aqui com um gatinho bola, só que eu trouxe uma outra versão do gatinho bola. Olha só o que esse gatinho faz, olha só que fofo. Mostra pra gente, Agatha. Mostra aí. Ih, tem que soltar. Solta. Olha só que fofura, gente. É a mesma receita, só que é uma invenção da senhora Círculo, né? Que trouxe aqui pra gente um negocinho assim que ele vibra. Olha só, que a gente puxa a cordinha e ele vibra. Então, o nosso amigurumi, ele vai vibrar, ele vai rodar. Olha só, no caso desse daqui, que é uma bolinha. Ai, meu Deus do céu. Vai bicar o chão. Vai destruir meu cenário também. Olha lá. Que legal, gente. Então, assim, é a mesma receita, tá? Só que esse daqui eu fiz com a amigurumi e a Bella Art. Inclusive, não indico a linha Bella Art. Eu achei que ia ser muito fofa, igual a Bella, mas não é. É horrível. Ela é tipo a Eco Amigurumi. Não gostei. E esse daqui eu fiz com a Bella e... olha lá, o nosso negocinho, tá? Inclusive, veja a lista de materiais na descrição que eu vou deixar o link também. E qual é o recado agora? Olá, gente, tudo bem? Eu tenho um recado pra vocês. Antes do vídeo começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum de novo. Né, dona Gatita? Bora começar girando dessa vez. Gente, eu tô usando aqui a linha Bella, na cor branca e na cor 210, que é esse laranja aqui, tá? E, obviamente, enchimento, olhinhos de trava, né? Eu vou usar esse daqui, ó, da Círculo, né? Ele tem aqui, ó, um negócio que vibra assim, né? Que faz o bichinho se mexer. Ele tem um nomezinho específico que eu vou deixar. Eu paguei R$10,66 no site Crocheteiras. Obviamente, olhinho de trava, né? E tudo. Se você não quiser usar aquele lá, não tem problema. É só fazer direto, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha linha laranja e vou começar com a minha linha laranja. Se você quiser fazer de outra cor, também essa parte não tem problema, tá? Nossa, a linha veio inosada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 pontos dentro do meu anel mágico. Eu estou trabalhando com a linha 2, com a agulha 2. Então, se você for trabalhar com a linha amigurumi, que ela é mais grossa, e uma agulha mais grossa, então, ele vai ficar maiorzinho, né? Eu vou pegar ali um outro depois que eu fiz com a linha amigurumi, mas também com a agulha 2, ele não fica grandão. Mas se você for usar uma agulha maior, ele vai ficar grandão, né? Então, 2, 4, 5, mais um, 6. 6 pontos, vou puxar bastante e vou fazer aqui na minha segunda carreira aumentos. Uma carreira apenas de aumentos, tá? Vou fazer aumentos por toda essa volta e vou ficar então aqui com 12 pontos baixos. Vou começar a marcar aqui nessa minha carreira, pode ser com marcador de pontos, eu vou marcar aqui com a minha linha. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. E vou trabalhar assim por toda a minha volta aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte: um ponto baixo aqui e um aumento em ponto baixo. Só nessa primeira, que é de divisão de pontos. As demais, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento.
vai dar 5 sequências de 2 pontos baixos e um aumento, tá? Pode fazer direto? Pode fazer, mas assim ele fica mais redondinho o círculo e mais bonitinho, porque quando a gente vai fazendo aumentos em todos os, né, na mesma direção, ele vai ficando... Ele não fica um círculo, né, na verdade. Então, assim eu acho que fica mais bonitinho. Mas você fala assim, ah, eu não quero fazer com divisão, acho que fica muito difícil. Não tem problema, pode fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente tá chegando aqui no final. Olha lá, 2 pontos baixos, 1, 2, um aumento, e aí sobrou um ponto. E aí, eu vou trabalhar este um ponto em ponto baixo. E aí, eu vou começar a próxima carreira, que vai ser 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa voltinha aqui. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de divisão de pontos, onde eu vou fazer 1, 2, 2 pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou trabalhar todo o resto da minha carreira por 5 sequências em 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento em ponto baixo, tá? E aí, vai ficar da mesma forma daquela outra carreira par lá que a gente fez, que vai sobrar 2 pontos no final, e esses 2 pontos eu vou apenas caminhar eles, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, 2 pontos baixos, um aumento, e 5 vezes 4 pontos baixos e um aumento, e caminhar os 2 últimos pontos baixos. E aí, a gente já volta aqui. Bom, e agora eu vou fazer aqui minha última carreira de aumentos, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda essa volta aqui. E aí, a próxima carreira, pode pegar a sua linha branca aí, que a gente vai fazer ela com fio conduzido. Bom, agora a gente ficou aqui com 42 pontos. E aí, a gente vai começar a trabalhar da seguinte maneira agora. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Só que no 8º ponto eu não vou terminar ele, porque eu vou pegar a minha cor branca, tá? Então, eu vou fazer aquela troca de cor básica. Vou vir aqui, ó. Vou puxar o meu branco pra dentro, no meio do meu ponto, na hora que eu estiver no meio do ponto, né? E vou fazer 1, 2. 2 pontos com a cor branca, só que aqui também, ó, vou desmanchar aqui pra vocês verem, tá? Neste meu segundo ponto aqui, ó, vou vir e vou fazer, vou puxar aqui, ó, e aí eu não termino com a minha linha branca, eu vou terminar com a linha laranja, tá? Que é pra poder fazer a troca de cor aqui. E aí, eu vou ir fazendo ponto sobre ponto até o final da minha carreira, tá? Vamos fazer ponto sobre ponto. Prontinho. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu vou vir aqui, olha, e vou puxar a minha linha branca, tá? Vou deixar ela frouxinha, né? Pra não contorcer aí e deformar
a nossa peça. E aí, eu vou fazer 4 pontos baixos, olha lá. 1, 2, 3. No meu quarto ponto, eu faço a mesma coisa, olha. Puxo o meu laranja, tá? E faço ponto sobre ponto até o final da minha carreira aqui. Bom, e agora, olha lá, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Aí, eu vou vir aqui, ó, com o meu branco. Vou puxar a minha linha e vou começar... Agora, eu vou ter que começar a trabalhar com o fio conduzido, né? Senão vai ficar difícil. E vou fazer 2, 3, 4, 5 e 6. No sexto ponto, eu não termino com o branco, eu puxo a minha linha laranja e faço ponto sobre ponto com o laranja até o final da minha carreira. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos na cor laranja. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, a gente vem com a cor branca, passa por dentro e vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na oitava aqui passo o meu laranja. E termino de fazer a minha carreira aqui na cor laranja, tá? Vamos fazer em ponto sobre ponto aqui. Tá. Aí, acertei aqui. Tinha vindo o branco pra cá. E aí, eu termino de fazer aqui essa carreira na cor laranja. Agora, nós iremos fazer 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E aí, eu vou vir aqui, ó, com a linha branca. Vou passar a minha linha branca e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, no 10º ponto, a gente vai puxar a linha laranja. Eu posso cortar a minha linha branca, porque a gente vai fazer a última carreira aqui de fio conduzido, tá? Depois vamos continuar só com o branco, mas é mais fácil a gente pegar aqui, ó, e fazer uma outra troca de cor, né? Então, vamos terminar esta carreira com o fio laranja e a gente pode arrematar o laranja, tá? Bom, gente, pra arrematar, eu vou puxar aqui, ó, e aí eu vou vir aqui, não neste, próximo, no outro, ó. Vou puxar a minha linha aqui, ó. E depois, eu vou vir aqui de onde eu saí, tá vendo? E vou puxar a linha pra cá. Posso fazer com a linha de costura, agulha de costura também, mas como eu estou aqui fazendo com a agulha de crochê, não vou pegar a agulha de costura agora, então não vou me dar a este trabalho, tá? Então, olha lá, eu vou agora pegar aqui e vou vir até na carreira de trás pra ficar mais bonitinho, né? E vou, olha como fica.
e vou vir fazendo uma nova carreira, tá? Então, vou vir aqui. E vou fazer agora carreiras de ponto sobre ponto baixo sobre cada ponto baixo, um ponto para cada ponto de base, e vou fazer isso por 7 carreiras, tá? 7 carreiras iguais, 7 carreiras retas agora, apenas com a cor branca. Eu fiz 5 carreiras, por quê? Porque senão eu não vou conseguir colocar o meu negocinho aqui. Se você não for colocar esse, pode continuar aí. E aí, como eu já vou ter que parar aqui pra colocar os meus negocinhos, eu vou colocar os meus olhinhos também, porque vai ficar mais fácil. Os meus olhinhos, eu vou colocar ele aqui, ó, na beiradinha. Então, nessa última carreira aqui que nós fizemos de fio conduzido, então, eu vou vir aqui, ó, na beiradinha e vou introduzir o meu olhinho. E venho aqui do outro lado, ó, e faço a mesma coisa. Olha lá, ele vai ficar aqui desta forma, assim, tá vendo? Vai ficar espaçadinho entre um e outro. E vai ficar bonitinho depois que a gente vai colocar a boquinha, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e aperta. E aí, eu vou precisar colocar o meu negocinho aqui, tá? Então, eu vou colocar ele assim. Eu vou precisar puxar aqui. Vou colocar esse negócio na parte de trás, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui, neste primeiro momento vai ser chatinho de trabalhar. Eu vou puxar aqui, ó, tá vendo? A minha alcinha pra fora. Ela vai ficar como se fosse uma marcação, sabe? Porque aqui a gente não tem, ó, a marcação, ó. Tá vendo? Ela vai ficar na mesma linha da minha marcação. E aí, eu vou começar a trabalhar, tá? Então, aí, dessa forma, o fiozinho, ele vai ficar pra fora, tá? Trabalhar aqui. Este outro fiozinho também fica pra fora, ó. Tá? É normal mesmo, ele vai ficar pra fora. Tem esse fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Vou fazer mais alguns aqui pra vocês verem. Ó. Tá? Por causa disso. Aí, ele vai ficar assim. A gente trabalha as próximas carreiras normalmente, tá bom? Agora, a gente vai começar as nossas carreiras de diminuições. Esse fiozinho aqui vai atrapalhar por algumas carreiras, tá? Mas, olha lá. 1, 2, 2 pontos e uma diminuição. Uma, lacei a outra, diminuí. E aí, eu vou fazer uma sequência aqui. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. E aí, após as 5 vezes, né, vai sobrar 2 pontos aqui e nós iremos trabalhar em ponto sobre ponto, tá? Agora, nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente vai trabalhar por toda essa volta. Se você quiser ir enchendo para que a gente possa acomodar o nosso apitinho ali, o nosso vibradorzinho aqui, ó, bem certinho, pode ir fazendo agora, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha ali, a gente vai ter que virar ele aqui, ó, de modo que ele fique em pezinho. E aí, ó, posso até tirar ele daqui no primeiro momento, porque ele vai estar preso ali, não vai ter problema. Aí, a gente vem aqui, faz uma caminha pra ele. E aí, a gente, ó, coloca ele aqui de novo. E
aí a gente precisa acomodar ele de um modo que ele não deforme o nosso gatinho. Como assim? A gente precisa colocar enchimento por toda a volta desse gatinho, para que a gente não possa, a gente vai sentir ele, né? Mas não que a gente vai apertar e não vai, e vai sentir só o duro dele e não o macio do amigurumi, tá? Então, a gente precisa colocar aqui em toda a volta, inclusive aqui atrás também, tá? Então, a gente vai ir rodeando ele assim, ó, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tô apertando, tô sentindo ele? Tô, mas tô sentindo o macio do amigurumi também. Olha lá, ele vai ficar gorduchinho mesmo, né? E aí, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição em ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar deu uma deformada aí. Fui cobrindo aqui, ó, pra não ver os pelinhos, né, do meu enchimento. Então, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E vai sobrar um pontinho lá no final, vou trabalhar ele normalmente, tá? Olha, gente, no meu caso, eu senti a necessidade de fazer mais uma carreirinha aqui igual, tá? Neste momento aqui, porque senão iria ficar muito rente. E aí, ó, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto, e agora eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição. E aí, conforme eu for fazendo, eu vou também preenchendo aqui, tá bom? Terminando de preencher aqui essa parte de baixo, tá? Olha lá. Vou fazendo e vou preenchendo aqui, ó. Tá? Pra não ficar também sem enchimento aqui a parte de baixo, pra ficar bem bonitinho e macio, tá? Um ponto baixo e uma diminuição por toda essa volta. E agora aqui por último, na minha última carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Não vou fazer uma carreira só de diminuições, vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Eu já ensino aqui a fechar com o falso anel mágico, caso você não saiba. Eu vou terminar aqui e deixo um fiozinho de linha para poder te ensinar, caso você não saiba. Caso você saiba, né, já sabe como faz. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz o falso anel mágico, então, caso você não saiba. Vou pegar apenas aqui na partezinha. Coloquei 8 pontos baixos dentro do meu anel mágico, porque o meu celular não gravou. E aí, olha, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Com 8 pontos baixos. Olha, gente, eu vou desavessar ele aqui, e aí eu vou vir aqui e vou arrematar ele da mesma forma como eu fiz ali na minha troca de cores, tá? Então, vou vir aqui, depois eu vou passar por cima. E aí, ó, como eu vou colar, tá? Então, não vou deixar sobras de linha aqui. Por quê? Porque não vai dar pra costurar as patinhas se você tiver colocado ali o mesmo negocinho que eu, tá? Então, se você for costurar, você deixa a linha. Se eu colei aqui, ó, na altura dos meus olhinhos, tá vendo?
rente aos meus olhinhos e aqui na parte de trás, seguindo a parte da frente, tá? Não vai dar pra costurar se você fizer a mesma coisa que eu, vai ficar muito ruim. Então, eu colei. Eu prefiro a cola jeans, mas usei a cola universal porque é o que está aqui na minha mão agora. Enquanto seca aqui, eu vou fazer a orelhinha. E o rabinho, se você não for colocar, também, aquele negocinho ali, também dá pra colocar o rabinho igual esse daqui. Coloquei 7 pontos dentro do meu anel mágico e fiz 9 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Como eu coloquei esse daqui meio que já fica o rabinho dele, né? Então, não precisa. Pra fazer a orelhinha, eu coloquei 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento, tá? Um ponto baixo e um aumento por toda essa volta aqui, tá bom? Não vamos fazer carreira só de aumentos, é um ponto baixo e um aumento. Nós teremos, então, 9 pontos baixos ao final desta carreira aqui. Agora, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente vai ter 12 pontos baixos e iremos trabalhar por 2 carreiras assim, de ponto sobre ponto, tá? Então, com 12 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento e 2 carreiras iguais. Vou, ó, dobrar aqui, chegando aqui eu vou dobrar a minha orelhinha e vou fazer ponto baixo também, unindo elas, ó, as duas partes, tá vendo? Essa parte com esta parte. Vou ir fazendo aqui. E aí, eu arremato aqui, deixo um pedaço de linha pra costurar. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu já fiz aqui a outra, né? Ela é igual, então a gente vai pegar aqui a linha, a agulha de costura. Vou escolher a parte mais bonitinha. E aí, ó, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e vou colocar a linha lá do outro lado pra puxar ela. E venho aqui de novo e puxo pra poder deixar ela assim, ó, bem bonitinha, assim. E aí, eu vou colocar, ó, rente ao meu anel mágico. Eu vou colocar aqui rente ao olhinho também, na direção do olhinho, na medida ali, na altura do meu anel mágico, ó. 1, 2 carreirinhas pra baixo do meu anel mágico. E aí, a gente vai ir costurando, tá? E aí, a gente vai fazer apenas os detalhes agora do nosso bichinho. Essa orelhinha aqui, ó, desse bichinho, eu passei um pouquinho de sombra dentro, tá vendo? Pra ele poder fazer uma sombrinha ali, pra ficar bonitinho. Você pode fazer com esse daqui também, inclusive eu vou fazer com esse daqui também, tá? E aí, a gente arremata e joga a nossa linha pra cá. Bom, eu vou introduzir aqui a minha linha na parte de cima, né? Da parte de cima pra cá. Mas olha, onde eu vou introduzir? Tá vendo que meu olhinho está aqui? Eu vou vir aqui na linha de baixo, rente ao meio. E aí, eu vou vir aqui, ó, em diagonal, uma carreira pra cima, ó. Volto aqui e faço aqui a boquinha. Mesma coisa, vou fazer um Vzinho, tá vendo? E aí, ficou a boquinha aqui do nosso bichinho. Para fazer as listras, eu vou usar como base a minha troca de cor. Então, eu vou vir aqui, minha troca de cor, ela tá bem aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou usar aqui 1, 2, 3 pontos para ser o meu ponto retinho. Aí, eu vou sair aqui na minha linha de cima. Na minha linha de cima, eu vou fazer ele em meio em diagonal, ó, tá vendo? Ao invés de vir aqui retinho, vou colocar ele mais aqui pra cima. Vou usar a linha de baixo ali
com a mesma coisa, só que daí eu vou vir aqui, ó, com o mesmo intuito. E aí, eu vou pegar, pulei demais, é aqui embaixo. E aí, aqui eu vou pegar e vou fazer ele em diagonal pra baixo. A mesma coisa eu faço lá do outro lado. Acho que eu vou ter que sair aqui primeiro. E daqui eu venho pra cá. Ó. Tá vendo? Faço a mesma coisa. E aí, eu vou pegar e vou, se você quiser passar um blushzinho ali na parte da orelhinha, pode passar, vai ficar bem bacana. E se você quiser passar assim, marcar a bochechinha, também pode, tá? E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.